Sejam bem-vindos para mais uma das nossas aulas, né? Uma aula prática com a aplicação de um software, né? De análise estrutural, que eu acredito que é um software de conhecimento de muitas pessoas. Acredito que vários de vocês já devem ter utilizado, que é o F-Tool, né? Então, o F-Tool é um software de análise, né, linear de estruturas planas. A gente consegue processar aqui com o intuito de obter os esforços e deslocamentos de estruturas planas, como treliças, pórticos, né, vigas e assim por diante, desde que a estrutura seja plana e o carregamento esteja naquele próprio plano. Então, o que eu vou fazer aqui é simular com vocês essa cobertura, tá? Essa cobertura aqui de um auditório, uma cobertura em aço, tá? Uma cobertura em aço, segundo duas hipóteses de ações do vento, tá? Duas hipóteses. A primeira hipótese que a gente vai fazer, ela tende a levantar, né? Ela tende a levantar a nossa cobertura de aço, certo? Quando eu me refiro à hipótese, é apenas a ação do vento isolada, sem considerar as outras ações que, porventura, estejam atuando na nossa cobertura. Ou seja, eu não estou fazendo uma combinação de ações, eu estou fazendo apenas a análise estrutural de uma ação específica. No caso, duas hipóteses, né? A hipótese 1 do vento, que está tentando levantar a cobertura, e a hipótese 2, que ela não é simétrica, vocês vão ver daqui a pouco, ela tende a empurrar a cobertura para baixo, no sentido gravitacional, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai lançar a geometria da nossa treliça de cobertura lá no nosso F-Tool. O F-Tool, ele não permite, né? Ele não permite a importação dos arquivos em CAD, não permite. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou lançar cada nozinho da nossa treliça, conforme as coordenadas que a gente vai obter aqui mesmo no AutoCAD, tá? Então, a coordenada 00, o nó 00, né? Vai ser justamente esse nó aqui, que está no apoio, o pilar esquerdo aqui, né? Da nossa cobertura. Nós temos dois pilares em concreto armado e a cobertura apoiada sobre esses elementos. Então, a nossa coordenada 00 vai estar nesse pontinho. Aí, na sequência, nós vamos vir aqui com nó 2, nó 3, nó 4 e assim por diante, tá? Obviamente que a gente pode fazer aqui alguns truques, né, para simplificar o nosso lançamento das nossas barras. Vamos começar falando de maneira grosseira, desenhando o contorno da nossa treliça, que vai ser mais rápido. Então, a coordenada 00 está aqui. Depois vem a coordenada 16,10, que essa nossa treliça tem um vão de 16 metros, né? 16 metros e 10 centímetros. E a coordenada y igual a 0. Então, vamos lá. Estou aqui na janela principal do F-Tool. Vou inserir aqui um nó, coordenada, vou inserir por meio do teclado, né? Teclado, habilitei aqui, nó, aí eu vou dizer, coordenada 00, ok. Agora a coordenada x igual a 16,10, y igual a 0, que é o apoio lá da extremidade direita. Aí agora eu vou subir na vertical o rodapé da nossa treliça, né? Que seria esse nozinho aqui, ó. Essa barra 13, né? Ela tem uma altura de 79,5 centímetros. Então, vou botar 0,795. Ok, tá? Vou agora para a nossa cumieira. Onde é que está a nossa cumieira? Vamos lá no AutoCAD. Nossa cumieira, ela está na coordenada 8,05 na horizontal e 1,60 na vertical. Então, 8,05
8,05 na horizontal e 1,60 na vertical. Ok. Já vou colocar aqui logo a coordenada alinhada aqui com a cumieira no banzo inferior, que é o y igual a 0. Ok. E vou fechar aqui agora na extremidade esquerda, que seria x igual a 0 e y igual a 0,795. Ok. Ok. Podemos fechar aqui. Vou desabilitar o nosso teclado. Vou inserir as barras agora. Ó. Vou desativar o grid também. Vou colocar aqui o banzo inferior. O banzo superior da nossa treliça. Os montantes das extremidades e o montante da cumieira. Está praticamente não, está finalizado, né, o contorno da nossa treliça. O que é que eu vou fazer agora? Como eu disse, eu ia usar alguns truques aqui para facilitar o nosso lançamento, facilitar o lançamento da nossa treliça no F-Tool. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa barra 9 aqui, ó, que é o montante central, e vou copiar ela, né, para o lado esquerdo, como se eu estivesse dando um offset, né, um offset de 1,5 m, para eu encontrar todos os nós aqui, ó, do banzo superior até esse pontinho aqui, ó, até esse pontinho, que é onde o montante 6 chega no banzo superior. Então, seriam 1, 2, 3, 4, 5 offsets. Né? Então, vou pegar, selecionar essa barrinha, clica nela. Vem aqui nesse botão transformar, do lado esquerdo aqui do F-Tool, certo? A gente vai pedir para manter a barra original e vamos dar um deslocamento nela, né? Um deslocamento nela, cadê aqui? Eu acho que essa opção aqui mesmo, dx de menos 1,5, né? 1,5. Aí a gente vem forward. Aí, pronto, ó. Terminamos aqui o lançamento de todos os montantes da nossa treliça, de tal maneira que a distância entre eles é de 1,5 m, assim como está lá indicado no projeto estrutural, lá no nosso desenho, lá no detalhamento, né, no diagrama unifilar, lá no nosso arquivo do AutoCAD. Então, ó, tá aqui a distância, né, entre os nós do banzo superior, onde a gente vai encaixar, apoiar, né, as terças de cobertura. Acontece que a gente não tem montantes em todos os nós, né? A gente tem um montante aqui, no próximo não, né? Então, a gente tem essa treliça aqui, que é a treliça de Warren, né? Com montantes, né? A treliça modificada. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar lá, que eu já esqueci. A primeira diagonal desce. Então, vamos aqui, ó. Desenhar a barrinha. Primeira diagonal desce. Sobe. Aí, desce. Sobe. Desce, sobe. Eu acho que é isso, né? Desce, sobe, faz um zigue-zague. Só que aí a gente tem que tirar... Tem que tirar esse montante aqui e esse daqui. Eu acho que é isso. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar isso aqui, né? Ó. Espelhar. É só segurar o botão Ctrl... Eu acredito. Não, é segurar o botão Shift. Segura o botão Shift enquanto você seleciona as barras, que aí você consegue selecionar múltiplas barras, né? Eu vou espelhar todas elas aqui para o lado direito. Então, vem aqui no botão Transformar. Vou usar aqui o comando Mirror, ó, Mirror. E aqui nessas coordenadas, eu posso dizer onde é que está posicionado o espelho, né? O eixo de simetria. Ou eu posso fazer isso diretamente com o cursor, clicando aqui na cumieira no banzo inferior, na cumieira no banzo superior, finalizou, pronto. Está espelhado, é só apertar o botão ESC aqui. Pronto, tá definida a geometria da nossa treliça.
Agora eu vou colocar os apoios, né? Então, vamos aqui, ó, apoios, aqui lá em cima, no lado esquerdo da tela, support conditions, né? Eu vou, nesse apoio do lado esquerdo, eu vou definir um apoio do segundo gênero e vou aplicar. Nesse outro pontinho que está apoiado no pilar lá do lado direito, eu vou aplicar um apoio do primeiro gênero, né? Ó, primeiro gênero. Ou seja, o banzo inferior da minha treliça, está livre para sofrer, né? Pequenos alongamentos, né? Pequenos alongamentos aqui, tá bom? Na prática, é isso que acontece, tendo em vista que essas ligações entre o banzo inferior e a chapa, né, que está aqui ancorada junto ao meu pilar de concreto, a gente tem uma ligação parafusada aqui com pequenas folgas que permitem pequenas movimentações aqui do banzo inferior da minha treliça, tá? Pequenas movimentações. O que mais que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar um dos nós, só um, segura a tecla Shift, arrasta, todos os nós da treliça estão selecionados, com exceção do primeiro que você selecionou. Então, é só selecionar agora, segurando a tecla Shift. Vamos de novo, ó. Clicou no nó, selecionou esse nó aqui, ó. Segura o botão Shift, seleciona todos os demais. Que aí você não precisa ficar clicando de um em um, né? Dá mais trabalho. Aí agora você vem aqui, ó. Rotation Release. A gente vai liberar o vínculo de rotação, né? Rotação relativa entre as barras. Ou seja, a gente vai aplicar rótulas nesses nós que estão indicados aqui. Com exceção desse e desse. Já eu vou falar por quê, né? Então, vamos aplicar, ó. Vamos aplicar. Pronto. Por que a gente não aplicou rótula aqui e aqui? Porque isso aqui é uma barra só, né? Ó. Uma peça monolítica conectada nas suas duas extremidades por meio de rótulas. Certo? Então, esse nó, na verdade, ele nem deveria existir. Vou apagar ele. Aí, para a gente deixar o nosso modelo com uma representação adequada, né? Vamos pegar, ó, vocês vão ver aqui que esse nozinho aqui, todas as barras que chegam nele, tem uma rótula. Eu quero uma rótula só para todas as barras que chegam aqui, né? Em termos de resultado numérico, isso aqui não altera em nada. Mas como eu quero que fique só uma rótula aparecendo, eu vou selecionar esse nó e vou mandar aplicar novamente, ó. Então, ele vai ficar só com uma rótula nesse ponto. Uma rótula só. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros, ó. Aqui. Aqui. O que mais? Será que tem mais algum? Não, né? Foram só aqueles dois que deu um probleminha ali. Agora vamos apresentar algumas cotas, só para a gente garantir que texto display size, vamos botar aqui large, né? Só para a gente garantir que está tudo ok, que eu não tenha cometido nenhuma besteira, né? 0,80, a altura da treliça é de 1,60 m. Ó, 1,60 m. Caso você não queira mostrar as cotas no projeto, né, no seu modelo estrutural, não precisa você apagar, é só vir aqui em Display e desmarcar a opção Dimension Lines, né? Ah, eu quero mostrar para alguém essas dimensões, é só clicar novamente. Não precisa apagar, não precisa apagar. O que mais que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar, vamos salvar, né, que é bom. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, treliça, vou chamar de não, só treliça de cobertura, pronto. Treliça de cobertura, salvar, tá? E aí a gente vai agora colocar o material, né? O material que compõe a nossa treliça. No caso aqui é uma treliça que vai ser fabricada, né? Com perfis metálicos, né? Em aço ASTMA 36, um aço estrutural.
Então, a gente vai criar um novo material aqui, ó. Clica aqui no botão, aqui no Material Parameters, né? A gente vai criar um novo material, vou chamar de aço estrutural. Vou chamar, aqui tem algumas opções que ele já carrega, né, valores prévios. Vocês vêm aqui, ó, vocês vão ver que tem Steel Isotropic, né? Então, ele já tem um material referente ao aço estrutural. Mas quando a gente acessa lá, quando a gente vai verificar lá na NBR 8800, né, na norma de projeto e execução de estruturas de aço, o módulo de elasticidade que a norma indica, né, para o aço estrutural é 200 mil megapascal, 200 mil megapascal. O coeficiente de poação é 0,3 e o coeficiente de dilatação térmica, que a princípio para a gente não vai servir de nada, porque a gente não vai colocar, a gente não vai trabalhar aqui com variações de temperatura, ou seja, a gente não vai trabalhar com nenhuma ação de origem térmica na nossa estrutura. Eu vou mandar aplicar esse material que eu estou usando aqui, ó, com esse módulo de elasticidade, esse coeficiente de Poisson e esse coeficiente de dilatação térmica em todas as barras, né, ó, aplicar o material corrente, né, em todas as barras da estrutura. É só clicar, pronto. Para verificar que o material foi aplicado, basta você clicar com o botão direito em cima de qualquer barra da treliça. Vai aparecer uma coluna aqui do lado direito com as propriedades daquela barra que você está selecionando, com o botão direito do mouse, né? Então, está aqui dizendo, ó, qual é as propriedades do material que você aplicou naquela barrinha, tá bom? Todas elas estão com o mesmo material. Agora vamos para o perfil. Perfil. Bom, os perfis, certo? Os perfis vai depender basicamente aqui da composição que o projetista de estruturas está pretendendo para todas as barras da treliça. Então, usualmente, o projetista coloca um perfil para o banzo superior, o mesmo perfil, né? Outro perfil para o banzo inferior. Na grande maioria dos casos que eu vejo, o banzo superior tem o mesmo perfil do banzo inferior, né? Na grande maioria dos casos. E aí depois vem os perfis dos montantes, todos iguais, né? Todos iguais. E por fim, né? Os perfis das diagonais da treliça. Diagonais da treliça. Para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou jogar, né? Eu vou atribuir para todos os perfis da nossa treliça, todos eles, o mesmo perfil. Qual vai ser? Vamos criar aqui um perfil, ó. Eu vou chamar de perfil U. Eu vou utilizar aqui um perfil dobrado a frio de 150 de largura por... Estou só nomeando aqui, né? Por 50 de largura, por 3 milímetros de espessura da chapa. Eu acredito que aqui no F-Tool, né, tem uma opção da gente escolher um perfil do tipo U. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui, ó, esse C-Shape. Vamos clicar aqui, ó, Done. Aí vocês vão indicar agora, ó, quem é a altura D do perfil. A altura D é 150 milímetros. Quem é a largura B de bola? A largura B de bola, 50. Quem é a espessura da chapa, tanto da alma, né, TW, como da mesa do perfil, TF. Como é um perfil de chapa dobrada, você pega uma chapa que tem uma espessura de 3 milímetros e dobra ela de maneira a ela conformar um U, né? Um perfil do tipo U. Então, não importa se você está falando da alma ou se você está falando da mesa, a espessura da chapa é de 3 milímetros. Então, vou mandar aplicar. Eu posso até rotacionar, né? Rotacionar esse perfil para ele ficar, por exemplo, assim, ó.
certo? Ou para o caso, por exemplo, do banzo inferior da treliça, ou para o caso do banzo superior, que ele ficaria assim, ó, certo? Mas isso não provoca nenhuma diferença no resultado da nossa treliça. Por quê? A treliça, quando a gente vai calcular os esforços e as deformações, a gente precisa somente da energia, né, proveniente dos esforços axiais e das deformações provocadas por esses esforços. Então, basicamente, o que você precisa saber dessa seção transversal é a área da seção transversal. Não importa se o perfil está deitado, em pé, de ponta cabeça, né? No final das contas, para a análise estrutural da treliça, né, de uma treliça, o que define o comportamento dela, no final das contas, é a área da seção transversal do perfil que você está utilizando. Então, vou mandar aplicar esse perfil que eu descrevi aqui, né? Em todas as barras da nossa estrutura. Todas as barras. Então, agora, se você clicar com o botão direito na barrinha, vai aparecer aqui, ó, o perfil que foi aplicado, né? O perfil que foi aplicado e a área da seção transversal dela. Está em milímetros quadrados. Se eu quiser que ele mostre essa propriedade, né, a área do perfil em centímetros quadrados, é só vir aqui em Units and Number Formatting, né? Vem aqui, ó, Section Area, eu vou pedir para ele mostrar em centímetros quadrados com 2 casas decimais. Então, quando eu clicar nessa barrinha com o botão direito, ele vai mostrar agora que a área desse perfil é de 7,32 centímetros quadrados. Você pode comparar esse valor com o catálogo, né, do perfil formado a frio, para ver se há alguma diferença, né? Tendo em vista que o perfil dobrado a frio, ele possui alguns raios de concordância, né, quando ele é dobrado, justamente para não provocar ali concentração de tensões nos pontos, né, com curvatura acentuada, certo? Então, pronto. Nós já aplicamos o material da nossa estrutura, aplicamos as condições de contorno, né, os apoios, aplicamos a seção transversal das barras. Falta agora aplicar somente as cargas do vento, a hipótese 1 e a hipótese 2 que eu tinha comentado no início do vídeo. Na hipótese 1 do vento, eu estou pegando aqui o relatório gerado pelo Visual Ventos, certo? Na hipótese 1 do vento, a cobertura aqui do nosso galpão é a cobertura, né? Essa aqui é a nossa hipótese 1. A cobertura tem uma tendência de ser levantada, né? Tem uma sucção externa muito grande que gera uma carga de 3,23 quilonewtons para cada metro da minha cobertura, para cada metro na projeção, ao longo da projeção inclinada, né, da minha cobertura, 3,23 quilonewtons por metro. Não importa se você está se referindo à água do lado direito ou à água do lado esquerdo. Então, como é que a gente vai jogar isso na nossa treliça? Isso aqui é uma carga distribuída. A treliça só permite que a gente aplique cargas concentradas nos nós. Como é que a gente vai fazer isso? Simples. A gente vai cotar aqui, ó, a distância entre os nós da treliça na projeção inclinada. Na projeção inclinada. Então, vou pedir aí, Renan e Abinadab, se vocês puderem me ajudar agora, vai ser fundamental. Então, vejam só. Esse nó aqui, ó, certo? Esse nó aqui, eu vou aplicar uma carga concentrada nele, vertical para cima, né, perpendicular à cobertura. E a carga concentrada que eu vou aplicar nesse nó, ela é uma resultante daqueles 3,23 quilonewtons por metro, que está compreendido, né, desse ponto, dessa mediatriz aqui, ó, até essa mediatriz aqui. Ou seja,
a área de influência, né? A área de influência desse nó aqui compreende metade para cima, metade para baixo, né? Você tem uma terça em cada nó aqui. As terças jogam essas cargas concentradas nesses nós especificamente, né? E as terças, por sua vez, recebem essas pressões externas que a gente está vendo aqui, lá das telhas, né? Lá das telhas. Então, eu pego aquele 3,23 e multiplico por... Se eu pegar 1,51 dividido por 2 para baixo e 1,51 dividido por 2 para cima, seria a mesma coisa que pegar 3,23 e multiplicar por 1,51. Daria quanto? Então, esse nó aqui, a área de influência dele é isso aqui, ó. Na verdade, seria desse pontinho aqui médio até esse ponto médio. Qual a distância desse ponto médio para esse ponto médio? Exatamente 1,51, né? Metro. Isso. Então, eu tenho 3,23 quilonewtons para cada metro da minha treliça. Como eu quero concentrar a carga nesse nó, basta multiplicar por 1,51, né? Isso, dá 5,01. 5,01. Essa força, ela está na vertical? Não, né? Essa carga, ela não está na vertical. Ela é inclinada. Isso. Da água, né? Isso, ela é perpendicular à nossa cobertura. Ela tem uma componente vertical para cima, né? E se eu estiver tratando aqui da água do lado esquerdo, tem uma componente vertical para cima e uma componente horizontal para esquerda. Esquerda. Então, eu vou pegar esse nó aqui e vou criar uma carga aqui em cima, ó, nodal force. Nodal force. E vou criar aqui, ó, vou chamar de hipótese 1, né? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo da minha cobertura. Vocês vão entender porque já eu fiz isso. Então, essa força que está perpendicular ao plano da minha cobertura, ela tem uma componente horizontal para a esquerda e uma componente vertical para cima. Eu tenho que calcular quem são essas duas componentes. Como é que eu calculo? Bom, simples. Deixa eu ver aqui se o F2 ele não dá a inclinação da barra, mas enfim, a inclinação dessa barra aqui, ó. Não é 5 ponto alguma coisa? O grau que você falou? A inclinação do banzo superior é 5,71 graus. 5,71. Aí, para eu calcular a componente horizontal, eu pego a força inclinada e multiplico pelo... Cosseno do ângulo, né? Na verdade, é o seno. Então, isso. Vamos lá. Se vocês quiserem, eu posso abrir aqui o SMF. O SMF, que aí eu faço a conta aqui rapidinho, né? Pode ser. Aparece na tela aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vou aumentar o zoom. Ó, vamos lá. 1,50, né? 51 metros. É a distância da mediatriz entre os nós, né? Aquela largura da área de influência. Vezes, qual é a pressão? 3,23 kN por metro, né? Aí, se eu quero a componente horizontal, eu tenho que multiplicar pelo seno de 5,71 graus, que é a inclinação da minha cobertura. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é isso aqui, não é não. Deixa eu inserir. Ah, tá aqui, graus. Olha, pronto. Achei, pronto.
Achei. Depois de 2 horas, eu quero isso aqui em quilonewtons. E a componente vertical, como é que eu faço? Só trocar o cosseno ali, né? Isso. Cosseno. Deixa eu ver se ele aceita eu apagar isso aqui ou se ele vai dar erro, né? Pronto, deu certo. Vocês podem ver que a componente horizontal é bem pequenininha, né? Porque a força, a inclinação da nossa cobertura é de 10%, né? 5,71 graus. E aí a componente horizontal ela é bem pequenininha, ou seja, o vento, né? Embora ele seja inclinado, o que prevalece é a força vertical ascendente, né? Então, 0,49 na horizontal e 4,85 na vertical. Então, vamos lá no F2. Vou botar aqui menos 0,49. E deixa eu alterar aqui o esquema da unidade da força com 2 casas decimais. Pronto. E o FY é quanto? 4,85 para cima, né? 4,85. Eu vou mandar aplicar essa força nesses nós aqui, ó. Porque em todos eles, nesses 4 nós aqui internos, a área de influência de cada um desses nós é idêntica. Certo? Por que eu não joguei aqui? Porque a área de influência desse nó é diferente. Né? Ó. Qual vai ser a área de influência desse nó? Eu vou pegar metade para cima e metade para baixo. Então, vai ser 0,55 mais 1,51 dividido por 2. Compreendeu? Dá 1,025. Pronto, eu já vou fazer assim, ó. Pegando a parte de cima mais a parte de baixo, dividindo por 2, né? Isso. Vou fazer isso tanto para a componente horizontal como para a vertical. Aí já vai sair aqui, ó. Obviamente que eu vou ter que criar outra força. Vou chamar de H1 esquerdo 2. Quanto é a componente horizontal? É de 0,33, né? Negativo porque está apontando para o lado esquerdo. E para cima de 3,31, né? Vou selecionar esse nó e vou mandar aplicar. Ó, perceba que é uma força menor do que os outros nós, né? Por quê? Porque esse nozinho aqui da nossa treliça tem uma área de influência menor, né? Entendeu? Por fim, vem esse nozinho aqui, ó. Esse nozinho, qual é a área de influência dele? É 0,55 dividido por 2, né? Não é isso? Isso. Pronto, eu vou pegar isso aqui, Ctrl X, jogar aqui. Pronto, tá aqui os valores, ó. Eu nem vou botar... Isso aqui, se eu botar lá no F2, acho que ele vai arredondar. Se bem que eu botei agora com 2 casas decimais, mas vamos lá. Vou botar aqui, agora eu vou criar outra força. H1, esquerdo, 3. Que é quanto? Fx é 0,09, né? Menos 0,09. E o Fy? 0,88. 0,88 para cima, né? Pronto, tá aí. Carreguei o lado esquerdo da minha treliça. Essa aqui é a hipótese... Perceba que eu chamei todas essas forças de H1, porque elas pertencem à hipótese 1 do vento, né? Botei esquerdo para lembrar que elas pertencem somente ao lado esquerdo da cobertura. A cumieira, o que é que vai acontecer com ela? A cumieira, eu tenho uma contribuição aqui do lado esquerdo e uma contribuição do lado direito. Vou chamar aqui de H1 cumieira. Certo? Aí,
se você fizer aqui, ó, você vai para cada um desses lados, você vai obter duas forças inclinadas para cada um dos lados, de tal maneira que as componentes horizontais do lado esquerdo e do lado direito, elas vão se anular. Entenderam isso? Entendi. Fica somente a componente vertical. Quem seria a componente vertical? Eu vou pegar aqui 1,51 para o lado esquerdo, 1,51 para o lado direito, né? Vou multiplicar pelo cosseno, né? Isso, ó. 1,51. Se você dividir por 2, você está pegando somente o lado esquerdo. Só que como tem o lado esquerdo e o lado direito, eu vou apagar esse 2 aqui, ó. A força vertical que eu vou ter é de 4,85 kilonewtons. Então, vamos aqui, ó, aplicar nesse nozinho 4,85 kilonewtons. Apliquei. Agora, eu vou ter que fazer tudo isso para o lado direito da minha cobertura. Só que só ajustando o sentido da força do vento, né? Então, ó, H1... direito, 1. Eu vou pegar 4,85 para cima, 4,85 para cima e 0,49 para a direita. Nesse nó, nesse nó, nesse nó e nesse nó. Vou aplicar. Agora vem esse danado aqui, ó. 3,31 e 0,33. Vou chamar de H1 direito. Qual é agora já? É o 2, é? Eu acho que é o 2. 4,85. Não, mentira. 3,31 e 0,33. Vou aplicar em qual nó? Naquele ali que está perto da calha, ó. O nozinho está lá perto da calha da nossa treliça. Agora vamos pegar esse outro aqui, ó. Vou chamar de H1 direito 3. É uma força para a direita de 0,09 e para cima de 0,88. Eu acho que está certo, né? Pronto. Vou aplicar aqui, pronto. Então, estão colocadas aí as ações da nossa treliça para hipótese 1 do vento. Ou seja, eu já posso saber quais são os esforços que a hipótese 1 do vento vai provocar, os esforços internos, né? Que no caso da treliça é apenas o esforço normal em cada barra, que pode ser de tração ou de compressão. Então, eu já posso saber quais são os esforços internos que essa hipótese 1 do vento vai provocar em cada uma das barras da minha treliça. Depois eu vou pegar esses esforços internos, que essa treliça está sofrendo por causa da hipótese 1 do vento, e vou combinar com outras ações, mas isso aí é assunto para outra videoaula, né? Outra aula. Vamos obter aqui a resposta, né, da nossa estrutura, que é o pós-processamento. Primeiro eu vou pedir a situação deformada. Então ele está mostrando aqui a nossa treliça sofrendo um movimento de ascensão. Por quê? Porque justamente eu estou tendo uma ação de sucção na minha cobertura, né? Mas lembrem que eu estou considerando apenas a ação do vento, certo? Existem outras cargas que lá no campo, né, lá na obra, vão estar atuando na minha treliça. Por exemplo, o peso próprio da treliça, o peso das telhas, o peso das terças, certo? E outras cargas variáveis, né, que estão no sentido gravitacional, porventura podem estar aplicadas, né? Por exemplo, cargas variáveis para manutenção, enfim, né, máquinas, enfim. Então, para o vento de sucção, a hipótese 1 vai ser
mais ou menos dessa maneira que a nossa treliça vai se deformar. Como a gente adotou o mesmo perfil formado a frio para toda a treliça, eu posso clicar nesse nozinho aqui, ó, no meio da treliça, com o botão direito, pelo gráfico, né, que o F-Tool girou, a gente imagina, então, que o nó do meio é o nó que sofreu maior deslocamento vertical. No caso aqui, quando eu clico com o botão direito em cima dele, ele mostra aqui, ó, que o deslocamento vertical é de 2,31 vezes 10 elevado a 1 milímetros. 2,31 vezes 10 elevado a 1 milímetros, certo? Ou seja, 23,14 milímetros. 23,14. Só para efeito de comparação, né? Só para efeito de comparação, professor, 23,1 milímetros é muito, é pouco? Você pode pegar o vão da sua treliça e dividir por 350. 350. Então, vamos lá. O vão da minha treliça é de... O vão, né, da minha treliça é de 1.610 centímetros. Se eu pegar o vão e dividir por 350... né, colocar essa divisão aqui em centímetros, vocês vão ter uma ordem de grandeza, qual seria o deslocamento máximo aceitável para esse tipo de cobertura com esse vão, 4,6 centímetros. Aí você fala, se eu tiver um forro de gesso, né, apoiado, pendurado, né, nessa treliça, aí você teria que ser mais rígido aqui na sua comparação. Então, por exemplo, o deslocamento limite seria da ordem de L sobre 500. Daria 3,22 centímetros, tá? 3,22 centímetros. Então, a priori, sem fazer uma combinação de ações, isso que eu estou fazendo é apenas uma comparação grosseira, só para a gente ter feeling, né, do resultado que o programa está mostrando, né? Para vocês não ficarem, ele mostrou a situação deformada, mas eu não tenho parâmetros para dizer que esse deslocamento que a treliça está sofrendo, né? Ascendente, é grande, é pequeno. Então, você compara isso mais ou menos com o vão, né? Com os deslocamentos admissíveis que a norma, né, de projeto de estruturas de aço vai apresentar para a gente, tá bom? Então, 23,14 milímetros para cima. Quando eu considerar as deformações que a treliça vai sofrer para baixo por causa do peso próprio da estrutura de aço, essa deformação vai diminuir significativamente, tá? Significativamente. Vamos olhar os esforços axiais agora. Ó. Clicou aqui no botão aqui, ó, aqui em cima, Axial Forces. Vou diminuir aqui a nossa escala, que isso aqui, para uma treliça, a gente não precisa de escala para observar os esforços nas barras, né? Ó. Então, vocês vão ver que o banzo inferior, né? O banzo inferior da nossa treliça, ele encontra-se comprimido, para essa hipótese 1 do vento, e o banzo superior, ele está tracionado, tá? O montante central para a combinação, ou para a hipótese 1 do vento, ele nem está sofrendo nenhum tipo de esforço. Aí vem os outros montantes, né, ó, com cargas, esforços axiais de tração, todos eles, ó. Todos eles estão tracionados para a hipótese 1 do vento. Todos. E as diagonais, né, algumas estão comprimidas, como é o caso dessa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui também comprimida, e outras tracionadas, né? Tracionadas, certo? Essas duas diagonais centrais aqui são as diagonais, aliás, essas duas aqui, ó, essa daqui e essa daqui são as diagonais que apresentam o menor esforço axial devido à hipótese 1 do vento, né? Certo? Então,
como é um processo repetitivo, acredito que agora vocês podem, por exemplo, como exercício, pegar aqui a combinação 2, aliás, desculpem, pegar aqui a hipótese 2 do vento e jogar na treliça de vocês e verificar os resultados, né, com relação à deformação da treliça e com relação aos esforços axiais que você vai ter em cada uma das barras dela, tá? Então, agradeço a todos. Até a próxima videoaula, certo? Fiquem com Deus e um abraço.